Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a bênção de estar na casa do Senhor não seja só nossa, né? Possa ser de muitos que, bem distante de nós, muito longe, em outros continentes, também possam ter essa graça, essa alegria de poder também estar na casa do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Há muitos anos, eu era muito novinha, eu vim nessa igreja, muitos anos. Eu, quase adolescente, eu me lembro de ter vindo. Fazia muitos anos que eu não passava aqui, e olhando hoje uma igreja muito bonita. Vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer também ao pastor, de permitir a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Vou também fazer um agradecimento, porque essa igreja também abençoou o meu ministério. Eu hoje estou aqui com o meu esposo, nós somos membros ali da Primeira Igreja Batista de São João, mas nem sempre eu fui batista. E muito novinha, eu também fui para o campo missionário. Fiquei muito contente de ver os jovens que passaram aqui orando. E eu me senti muito bem, muita vontade de poder estar aqui, porque acho que hoje foi uma noite de oração. Hoje estamos nesse movimento, orando pela igreja perseguida. Juntamente com a minha equipe também, nós tivemos 12 horas ininterruptas de oração. E eu quero dizer para você que é muito bom orar. É muito bom buscar ao Senhor. E melhor ainda é quando a gente pode orar pela salvação, pela libertação de uma vida. Também fiquei muito contente em chegar aqui. Eu fiquei pensando aqui, será que é por conta do DIP ou porque realmente a igreja é africana? Eu quero parabenizar por esse painel na parede. Gente, eu me senti na própria África, né? Estou vestida de África. Aliás, eu e meu esposo, nós somos muito identificados, porque a gente quase não usa uma roupa muito normal, né? Nossas roupas. Hoje ele veio à la brasileiro, mas a gente anda no dia a dia, em casa, nós somos vestidos, né, por dentro e por fora de África. E a África é o meu continente do coração. Sou brasileira, amo a minha nação, aprendi a respeitar muito mais a minha nação, mas há de convir que a África, meu coração está lá, porque foi para esse continente que, aos meus 8 anos, Deus me chamou. 8 anos de idade, você vai dizer assim, como? 8 anos de idade, uma criança não sabe o que quer, não sabe de nada. Mas eu quero dizer para você que, naquele tempo, aos 8 anos de idade, eu sabia muito bem o que eu queria. Eu já almejava estar na África. A África é um continente que a gente, quando pensa nele, só pensa na miséria, só pensa em coisa, no pior. Tudo que é de ruim é o que a gente pensa na África. Mas tem coisas boas na África, tem riqueza, e é por isso que o mundo vive brigando por conta das riquezas que também tem na África. Mas eu costumo dizer que a maior riqueza e o que tem de melhor na África são as pessoas, que muitas vezes não têm aparência, não têm o que nós temos, mas têm uma alma preciosa que precisa da nossa oração para que eles também possam, naquele grande dia, fazer parte do grande coral que nós também faremos parte. Então, eu achei muito lindo quando eu cheguei aqui, falei assim, tomara que não seja só um painel do DIP, mas que seja porque aqui, de repente, é uma embaixada africana em São João de Meriti, aí eu talvez vou visitar mais, porque aí eu vou me sentir em casa. Eu quero, juntamente com os irmãos, ler uns versículos, o Romanos 10, não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler apenas alguns versículos. Romanos capítulo 10, a partir do verso 12, que diz assim:
porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? Como eles crerão naquele de quem não ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Amém, irmãos? Quando eu penso nesse texto, eu fico pensando na nossa atualidade hoje. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão complicado, onde a gente sente que a sociedade está diferente, as pessoas estão diferentes, e, por incrível que pareça, também a igreja está diferente. E a igreja não está diferente porque pintou uma cor diferente, porque colocou algum adereço diferente, mas está diferente porque as coisas do mundo, infelizmente, muitas vezes têm nos envolvido, a falta de tempo, ou vivemos também numa era dos grandes conhecimentos, da tecnologia, e parece que isso muitas vezes tem nos tirado um pouco do brilho e da certeza de que existem pessoas que ainda precisam conhecer a Jesus. Como eu falei aqui, aos meus 8 anos de idade, eu fui chamada para esse continente africano. É claro que aos meus 8 anos eu não tinha muita noção de continente, e a gente, como muita gente fala, pensa que a África é um país. Mas a África não é um país, um continente com vários países. 54, 56, se não me escapa da mente, países que compõem esse continente. Mas desde menina, eu não sei quem é, e aí não quero falar muito, senão vão dizer assim que ela é bem velha, mas há de convir que não sou mais tão novinha assim. Mas eu me lembro de um filme que eu assistia de África, de uma leoa que se chamava Elsa. Eu não sei se tem alguém aqui que foi dessa época. Mas eu cresci com a história dessa leoa na África, daquelas pessoas que cuidavam. E eu me lembro que eu dizia, porque eu era a filha mais velha de uma família bem tradicional, e eu dizia que, então, eu gostaria de ir àquele lugar para falar de Jesus. Eu estava ouvindo os jovens que passaram aqui orando. Realmente, irmãos, nós precisamos envolver os jovens. E quanto mais jovens, se eles se envolverem com as coisas do Senhor, com as oportunidades como eles tiveram aqui de orar, de ler sobre um povo que não tem a mesma liberdade que nós temos. Hoje eu estava falando para alguém, dizendo que nem de perto nós temos a noção do que é ser uma igreja perseguida. Viver num país que realmente sofre uma perseguição extrema. Nós não temos a noção. Nós assistimos os vídeos, nós lemos alguma coisa, mas viver nesses lugares, seja a África ou a Ásia, como Mianmar, que é um país da Ásia, a Índia, que é da Ásia, você não tem noção, irmãos. Quando nós olhamos para essas pessoas que vivem nesses lugares, mulheres que são abusadas, violentadas, crianças que são recrutadas para as guerrilhas, para os exércitos de pessoas extremistas, a gente não tem noção, porque a gente vive num país livre, apesar de todo o contexto que temos vivido em nossa nação. De fato, o Brasil tem passado por momentos muito difíceis. Nossa cidade, São João de Meriti, eu sou de São João de Meriti, cresci em São João de Meriti, mesmo tendo saído para o continente africano, mas sempre estive aqui em São João de Meriti.
coisas mudaram, como tem se deteriorado a paz nessa cidade, assim como em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí talvez alguém vai dizer assim, como essa situação pode mudar? Eu quero dizer para você, a única solução para a nossa nação, ou para qualquer um desses que sofre de uma extrema perseguição, é Jesus. Jesus é o único que pode mudar toda e qualquer situação. Jesus é aquele que pode mudar o coração do mais perverso soldado, cruel, extremista. Mas para que isso aconteça, como diz o texto que nós lemos, nós precisamos pregar a palavra, irmãos. É muito bom estar numa igreja bonita como essa. É muito bom estar num lugar aconchegante, é muito bom estar com pessoas bonitas, é muito bom estar aqui. Mas lá fora, mesmo em nossa nação, ainda existem pessoas que até já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus como eu e você de fato conhecemos. Porque quem conhece a Jesus de fato, tem a sua vida mudada. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, mas conhecer Jesus na essência não tem como não ser impactado. Quando nós olhamos para a história da mulher samaritana, foi uma mulher que teve um encontro com Jesus e quando ela conheceu Jesus, a vida dela não foi mais a mesma. Paulo, no seu texto, esse capítulo, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como os povos de África, ainda muitos tribais, como os povos de Ásia, como os povos da América Latina, América do Sul, vão invocar o nome do Senhor, se eles ainda não conhecem, não ouviram, se eu e você ainda não fomos lá pregar o Evangelho. Como eu disse, eu era ainda muito nova, eu já tinha em mim esse desejo de fazer Jesus conhecido em outros lugares. Mas isso porque, com 8 anos, eu tinha uns pais que eles amavam evangelizar. Eles amavam a obra missionária. Eu cresci ouvindo as histórias de missionários. Eu cresci com a minha casa sendo visitada por missionários. E isso, então, me deu muito mais garra para poder também dizer que um dia eu queria também ser uma missionária. Quanto mais nós ouvimos as histórias dos missionários, quanto mais nós ouvimos histórias como essas que nós temos ouvido aqui dos vídeos da Portas Abertas, a gente tem a oportunidade de se envolver para também a gente poder fazer alguma coisa. Alguns pensam que para ser missionário, ou então para falar de Jesus, você tem que estar com uma certa energia diferente, uma roupagem diferente. Mas eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Porque os povos que estão lá fora só podem aceitar a Jesus, só podem crer no Senhor Jesus, se eu e você formos a eles e pregar o Evangelho. Como eles ouvirão se não há quem pregue? E para que também alguns saiam para lugares mais distantes, talvez mais difíceis, precisam ser enviados. E para serem enviados para um lugar como a Nigéria, apesar de que hoje a Nigéria é um dos países africanos com muita dificuldade, lá existe uma igreja aqui, queridos. E há dados também que a igreja na Nigéria também tem crescido, apesar de todo o contexto ruim. Mas para que alguém possa chegar a um lugar desse e pregar o Evangelho, precisa ser enviado. E quem envia para o campo missionário é a igreja. Precisamos ir debaixo da bênção da nossa liderança, da nossa igreja,
também para chegar a lugares como esse. E foi aos meus 28 anos já, depois de 20 anos, aos 8 anos, o desejo missionário. Mas 20 anos se passaram. Então Deus me deu a oportunidade de chegar a uma das nações do continente africano, um arquipélago. Talvez hoje você ouça falar bastante da ilha de Cabo Verde. Todo mundo já ouviu falar aqui, pelo menos, de Cabo Verde? Sim? Cabo Verde hoje é muito conhecido, nós temos até uma convivência melhor, mas em 1996, quando eu fui para Cabo Verde, você quase não ouvia falar de Cabo Verde, e quando a gente ouvia falar, era que um país onde havia um alto índice de cólera, de tuberculose, a malária não era tanto, mas a tuberculose, a cólera em 95 tinha feito um estrago naquele país. E foi para esse país que Deus me levou. Na verdade, não era bem o país que eu queria ir. Eu tinha passado um bom tempo orando, porque o meu desejo era de chegar até a Etiópia. Mas, por obediência à liderança, foi o país que eu fui mandada. E lá em Cabo Verde, que fica na pontinha da África, ali do galhozinho, ali abaixo do nome África, é um arquipélago onde nós temos a divisão das ilhas Barlavento e as ilhas Sotaventos, e eu morei tanto na parte do norte quanto do sul, e ao chegar naquele país, eu pedi ao Senhor, Senhor, dê amor por esse povo, dá-me amor, Senhor, por essa nação. E lá em Cabo Verde eu fiquei por quase 5 anos trabalhando, e quando já estava completando quase 5 anos, eu então ouço que tenho que voltar. Irmãos, eu já não queria mais voltar para o Brasil, porque estar naquela nação, poder ser útil, poder estar fazendo a diferença através do Evangelho naquele lugar, era um prazer. E quando eu lembrava da minha nação, eu me lembrava da minha nação como uma nação rica, que é o contrário que a gente às vezes pensa daqui, mas uma nação rica que tem de tudo. Mas naquele lugar faltava obreiros, faltava pessoas capacitadas, e eu queria ficar naquela nação. Mas depois de quase 5 anos, então eu tenho que retornar ao Brasil. E a gente tem que ser sempre obediente, porque a obediência nos faz prosperar. E eu retornei ao Brasil. E depois de algum tempo, então, no Brasil, Deus me fez fazer, estar envolvida com o projeto, mas depois de algum tempo, Deus me fez fazer também o caminho de volta. Sabe por quê, irmãos? Porque eu cresci num lugar, eu vi um irmão aqui, que eu já vi esse irmão para aquelas bandas. Alguém já ouviu falar aqui do Morro do Carrapato? Eu gostaria muito de ir a um lugar, qualquer lugar quando me chamam, e que não tivesse ninguém que conhecesse o Morro do Carrapato. Mas todas as vezes que eu vou, tem sempre alguém que conhece o Morro do Carrapato. Tem um senhor aqui, assim, atrás do som, eu já ouvi lá no Carrapato. Eu cresci no Carrapato, entreguei. É verdade? Não é? Eis lá o irmão. Só não sabia que era um dos nossos irmãos. Mas era um detetive que estava lá, né, tomando conta, lá, um segurança. Eu cresci, irmãos, nesse lugar. O Carrapato sempre foi um lugar difícil. Na época em que eu era menina, não era tão difícil como hoje, porque eu acho que hoje o Brasil inteiro está muito difícil. E o Rio de Janeiro, nós temos vivido momentos muito complicados. Mas quando eu saí do Carrapato, para mim, ele era o pior lugar do mundo. E era o último lugar da terra que eu pensava ter que ir. Mas depois de um tempo, Deus me fez fazer esse caminho de volta. E eu tive que voltar. Depois que passei pela África, Deus me fez voltar ao Carrapato. E eu quero dizer para você que, apesar do nome Carrapato,
Para mim, ele é o melhor lugar do mundo hoje. Porque, às vezes, perguntam ao missionário assim, qual é o melhor lugar para você? Queridos, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. E nem sempre esse lugar vai ser Estados Unidos, Miami, Londres, Paris. Mas, de repente, vai ser ou na África, ou na Ásia, ou então lá no Morro do Carrapato. E é nesse lugar que hoje, irmãos, depois de quase 5 anos de ter trabalhado na África, Deus tem me colocado. Eu cresci naquele lugar, num contexto terrível. Naquele lugar eu assisti um assassinato. Naquele lugar eu via as pessoas se perdendo por conta das drogas. E talvez por isso eu não queria mais saber daquele lugar. Mas ao retornar e depois de um bom tempo, a gente olha para aquele lugar e a gente observa que as coisas não melhoraram. E muitas vezes eu pergunto, Senhor, São João de Meriti é um lugar que tem muitas igrejas. Irmãos, nós precisamos pensar, por que nós temos tantas igrejas? E parece que as coisas não têm muito melhorado. Essa é uma reflexão que eu deixo para nós pensar. Mas eu creio também no poder da oração. A oração que transforma, a oração que liberta, a oração que toca no coração dos pastores, dos nossos líderes, para enviar os missionários para os lugares mais difíceis. A oração que também toca na igreja e faz com que ela sinta a dor de uma mulher que perde os seus filhos, que vê o seu marido sendo degolado, que vê a sua casa sendo queimada, pastores que vê as suas igrejas sendo queimadas. Depois que começamos um trabalho. Nós temos um trabalho, um projeto de viagem, foi um projeto que eu iniciei quando eu voltei ao Brasil, ainda era solteira, e no meio do caminho eu conheci o meu digníssimo marido, me perdoe os homens aqui, mas é o homem mais bonito que tem hoje aqui na igreja, me perdoe o pastor também, mas é o meu digníssimo marido, porque muitas vezes as moças não querem ir para o campo, porque diz assim, primeiro eu tenho que fazer faculdade. Ou então, primeiro eu tenho que casar. Eu fiz tudo diferente, a não ser a faculdade. Deus me deu a oportunidade de fazer a faculdade, mas casar só depois do campo. E aí, irmãos, eu não tenho arrependimento de nada, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito, é agradável. Mas, depois de um tempo já com o projeto de viagem, nós fazemos as viagens missionárias, tive a oportunidade de levar a minha equipe, nós somos mais de 50 pessoas, tivemos a oportunidade de ir ao país que eu trabalhei, na ilha, em Cabo Verde, mas também, nessa oportunidade de estar indo a outros lugares, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, também Deus nos deu a bênção de começar um trabalho ali no Morro do Carrapato, o último lugar da terra que eu pensava de ir. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento, porque a oração tem um poder incrível. No ano passado, nós ali fazemos um trabalho com as crianças, e o contexto que nós estamos, o Carrapato é muito grande o Carrapato. Porém, o contexto que nós estamos é o pior contexto. Nós estamos, irmãos, na nossa frente são 3 centros de macumba, mais um do lado para fazer 4, mais outro atrás para fazer 5, e a boca. Então, nós estamos no meio de tudo aquilo. E o trabalho que nós fazemos ali, atendendo as crianças e as mães das crianças, os pais, com a comunidade, é justamente com as crianças que são os filhos dos traficantes, que são os filhos, netos dos pais de santo, das mães de santo. E é ali naquele contexto que hoje nós estamos trabalhando. Eu fui para ali porque ali minha mãe tinha um sonho. Minha mãe era uma mulher evangelista nata. Ninguém ficava perto dela
se ela não falasse de Jesus. Se ela não falasse de Jesus, um dia ela se sentia mal. E ela tinha um sonho para aquele lugar. No ano passado, a minha mãe faleceu e ela não viu esse sonho sendo realizado. O sonho que ela tinha era de construir, ela tinha o desejo de tomar conta das crianças naquela época, uma época que não se falava de creche, tomar conta de crianças para que as mães pudessem trabalhar e as crianças não ficar na rua. Porque no Carrapato, irmãos, para quem só passa ou está um pouco distante, não tem talvez essa noção. Mas as crianças, existem muitas crianças e elas ficam muito na rua. E uma criança com 10 anos já tem envolvimento com o tráfico ali no Morro do Carrapato. Talvez você vai dizer assim, mas em São João de Meriti acontece isso? Acontece, irmãos. Assim como no Morro do Carrapato, em outros morros. Você sabe quantos morros existem em São João de Meriti? Existem 56 a 58 morros. E cada um tem uma história, cada um uma história mais triste. E é nesse morro que nós estamos, então, ali, trabalhando com reforço escolar, com psicólogos, com palestras, com assistente social. E toda quinta-feira nós fazemos um culto com as crianças. E no ano passado, estava aproximando o final do ano e as meninas disseram para mim assim, como é que a gente vai fazer para o final do ano, a festa das crianças? Esse ano a gente não vai ter como fazer o apadrinhamento. E eu peguei e falei assim, olha, se não vai ter, não tem problema. A gente faz um bolinho, faz uma festa com as crianças, apenas com um bolo. Se não der para fazer refrigerante, a gente faz o suco e a gente não dá nada. E as crianças sempre, no final do ano, sempre ficam esperando alguma coisa. E eu confesso para você que eu orei, mas não orei, não fui ao monte, não importunei muito Deus, mas eu orei e falei para as meninas que fossem orar. E um dia, uma menina dessa igreja, eu não a vi aqui, não sei se ela está aqui, mas talvez vocês a conheçam, a menina chamada Jude. Essa menina, ela chegou até nós através de uma escola de missões que nós temos, e ela tem nos abençoado muito. E um dia ela ligou para mim dizendo assim, Thalita, como é que vai ser a festa do final do ano das crianças? Eu falei, olha, vai ser talvez um bolo e um suco, um guaravita. Aí ela foi e falou assim, não, porque uma irmã me ligou e ela contou a história. Irmãos, quando eu fui tomar ciência de tudo, uma irmã que talvez vocês conheçam aqui dessa igreja, chamada, acho que é a irmã Sara, eu acho que ela trabalha com crianças. Essa irmã, ela fez um reboliço, eu acho que foi nessa igreja aqui. Ela moveu gente da terceira idade, jovem, crianças. Queridos, a festa que nós não iríamos fazer, através de uma moça que trabalha conosco, que contou a nossa história para uma irmã que trabalha com crianças nessa igreja. E você que está aqui de alguma forma, com a permissão, com certeza, do pastor dessa igreja, pôde abençoar as crianças do Morro do Carrapato. E isso também é obra missionária, é poder fazer alguma coisa no meio de crianças que, mesmo muito perto de nós, estão muito longe e distantes de Deus. Ali no Morro do Carrapato, convivendo mais com as crianças e acabamos convivendo com os pais das crianças, existem histórias de violência, de abuso, de exploração. E aí, às vezes, a gente ouve isso, pensa que só existe lá fora. Não, existe aqui também, pertinho de nós. E é nessa oportunidade, eu também quero agradecer a você, que pôde também ajudar essa igreja, a irmã Sara, juntamente com a sua equipe, que pôde nos abençoar ali no Morro do Carrapato, mostrando para aquelas crianças que a igreja unida, ela faz a diferença. Então, meus queridos, vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena fazer aqui na sua cidade,
como também chegar em continentes bem distantes. Eu trouxe um vídeo para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Quando nós chegamos ali no Carrapato, o rapaz pode colocar? Esse é o nosso projeto. Ali esse é o nosso terreno. Nós temos 2 terrenos ali. Quando nós chegamos ali, ele estava assim. E esse terreno, queridos, estava com o tráfico. Nós adquirimos o terreno, mas ele estava com o tráfico. E aí você vai dizer, mas como que você adquire um terreno? Eles ficavam ali. E eu falei, o meu esposo uma vez falou assim para mim, você vai comprar esse terreno assim mesmo? Eu falei, vamos. Porque os traficantes serão bênção para nós. Nós vamos orar e através da oração eles vão sair. E ali, irmãos, nesse terreno, nesse espaço, nós começamos a trabalhar nesse terreno. Essas crianças que vocês estão vendo, essas pessoas, adultos que vocês estão vendo, são tudo pessoas da Macumba. Um dia que nós compramos um caminhão de tijolos, eu e meu esposo, para colocar para dentro. E aí as mães de santos, netos, viram e foram nos ajudar. E ali começamos a dar os primeiros passos no trabalho que nós temos ali. Ali foi a construção, a primeira coisa que começamos a construir, foi depois do galpão, foi o banheiro, porque nós não tínhamos um banheiro decente. E também conseguimos um pastor que tem um centro de recuperação, ele levou os rapazes para nos ajudar. Porque o trabalho que fazemos ali, irmãos, é todo um trabalho de voluntariado. A gente não contrata ninguém, não paga ninguém. Então, através de voluntários, nós vamos fazendo a maioria dos trabalhos, de cavar buraco, de ir construindo, e assim é o que vai se dando o nosso projeto. Queria que você orasse por esse menino que, infelizmente, hoje ele é um dos envolvidos do movimento. Porque a criança ali, muito nova, irmãos, a família no Carrapato é muito destituído de valores e princípios. A cada ano a gente vai sempre fazendo a festa, a gente faz o Natal, a gente faz as festividades do Dia das Mães, a gente faz culto, convida os pais e a gente sempre faz culto pregando a palavra para que eles possam também conhecer o Evangelho através do trabalho social que a gente faz ali no Morro do Carrapato. Esse terreno ao lado também estava com o tráfico, Deus também nos deu, e hoje nós já estamos com a parte dele já limpa, porque estamos construindo então a nossa creche escola ali no Morro do Carrapato. Todo sábado nós temos uma escola bíblica com as crianças. E as crianças que frequentam ali não são crianças, na sua maioria não são crianças de igreja, mas sim da comunidade. Então, todo sábado nós estamos ali, e agora às quintas-feiras à noite também nós temos um trabalho com as crianças. E esse é o último lugar da terra que eu queria estar. Hoje o nosso espaço já está um pouquinho melhor, nosso espaço principal, e esse foi um trabalho que nós fizemos com a OCC, Operação Crianças para Cristo, onde nós conseguimos reunir mais de 100 crianças, ouvindo sobre o plano da salvação e o amor de Jesus, que também criança precisa ouvir de Jesus, porque criança também peca e precisa também ser salva e liberta. Queridos, esse é o trabalho que a igreja precisa fazer, na sua cidade ou fora da sua cidade, pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós vemos fruto do trabalho. Porque o trabalho que fazemos e que fazemos para o Senhor, Ele sempre nos honra. Nós sempre vamos ver fruto do trabalho que fazemos para o Senhor. Então, como Paulo diz,
Porque como eles invocarão em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Precisamos pregar todo o tempo. Eu gosto da palavra que Paulo diz a Timóteo: em tempo e fora do tempo devemos fazer o quê? Pregar a palavra. Se estamos no trabalho, devemos pregar a palavra. Se estamos no mercado, devemos pregar a palavra. E talvez alguém vai dizer assim: mas eu não posso ficar lá no trabalho pregando a palavra. Mas a nossa vida precisa mostrar que nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. Então, com a sua vida, você também pode pregar a palavra. Amém? E para finalizar a minha oportunidade, e aí eu quero mostrar, então, além do trabalho que nós fazemos aqui no Morro do Carrapato, na nossa escola de missões, nós também trabalhamos com a África. Nós, agora em abril, estávamos na África, e o país com quem nós hoje estamos trabalhando é Guiné-Bissau, e lá também trabalhamos com, os missionários trabalham com as escolas, porque é a estratégia que nós temos em muitos lugares para pregar o Evangelho através da escola. Então, se o rapaz puder soltar o outro vídeo, é do nosso trabalho também, que realizamos lá em Guiné-Bissau. Essa primeira parte é a nossa saída. Geralmente nós viajamos com 40 pessoas, mas ultimamente as viagens têm ficado muito caras, e as últimas viagens foram 27, 15. E o trabalho que nós realizamos lá, nós sempre levamos para trabalhar com as crianças a pulseirinha do livro Sem Palavras, porque nós falamos, então, trabalhamos o plano da salvação. Também trabalhamos com a área de saúde, porque se tem um problema de saúde, queridos, nas aldeias, que nós chamamos de tabanca, lá em África. Então, às vezes, a aldeia, essa daí é a capital do país. Guiné é um país muito pobre, e em muitos lugares, o povo, para poder chegar à cidade, demora horas, às vezes um dia. Então, o acesso ao hospital é muito difícil. O povo tem essa forma de comer, essa foi uma experiência cultural que nós tivemos. Quem mais trabalha em África, por incrível que pareça, são as crianças e as mulheres. Então, quem vai buscar água? Crianças e mulheres. Quem vai fazer o serviço da casa, da aldeia? Crianças e mulheres. Aí alguém vai perguntar: e os homens? Os homens geralmente estão debaixo das árvores, enquanto as mulheres e as crianças trabalham. E aí, o nosso trabalho de evangelismo também nas aldeias, de casa em casa. Olha que essa moda não pega no Brasil, queridos. Não ri, porque isso é muito sério. A mulher africana sofre muito. Essa era uma feiticeira, a feiticeira da aldeia, que aceitou Jesus nessa viagem que fizemos. Ministério Dorcas é todo o trabalho de saúde. As crianças têm muitas feridas. E aí, então, nós levamos uma equipe que vai, então, cuidar dos curativos, medição da pressão. E aí a gente também tem a oportunidade, enquanto está fazendo o curativo, falar de Jesus. Geralmente, os nossos atendimentos se dá com crianças e as pessoas que são ou animistas e também, numa grande parte, muçulmanos. Esse ano também nós fomos para Gabu, uma das cidades importantes de Guiné-Bissau, onde tem o maior número de muçulmanos. E, por incrível que pareça, irmãos, o islamismo tem entrado terrivelmente em muitos países africanos, onde o evangelho estava crescendo. Sabe por quê? Porque falta de pregadores que sejam enviados para pregar a palavra. Essa é a nossa equipe trabalhando com as crianças. Em muitas igrejas lá em Guiné, nós primeiro temos que fazer o culto com as crianças,
porque depois temos que tirar as crianças para que possam os adultos entrar. E às vezes tem 500, 600 crianças, então não dá para os adultos e as crianças estarem juntos. E aí a gente vai em algumas escolas, debaixo das árvores, sempre evangelizando as crianças sobre o amor de Deus, através da pulseira, do livro Sem Palavra, das histórias bíblicas, para que elas também possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E aí também nós, antes de fazermos os trabalhos, sempre temos os devocionais com a equipe, para que também a gente possa ver a melhor estratégia de podermos, então, sair de aldeia em aldeia, pregando a palavra de Jesus Cristo. Criança em Guiné, ou em qualquer país de África, é o nosso carro-chefe e tem quase como formiga, porque você chega num lugar e pensa que não tem criança, quando é daqui a pouco, parece que brota o número de crianças. Então, nós louvamos a Deus, porque Deus também tem nos dado a oportunidade de, como projeto, não só no Morro do Carrapato, mas também lá em Guiné-Bissau e em outros países que já passamos, também de pregar o Evangelho. Muitas vezes, quando nós vamos para alguma aldeia, nós temos que ir de caminhão, das conduções mais inusitáveis que você possa imaginar, mas com alegria para que possamos pregar o Evangelho. Essa foi uma das viagens que fizemos, e fizemos de caminhão, ou então esses tipos de carrinho, para poder pregar a palavra no meio da poeira. Eu voltei agora da viagem, essa é uma escola. Você reclama da escola no Brasil, mas essa é uma escola de Guiné, e esse é o quadro, bonitinho, igual o nosso aqui. E as cadeiras, onde muitas vezes você senta e acaba rasgando a roupa, porque as cadeiras são madeiras que se pega no quintal, e eles colocam um prego, e aí as crianças têm que estudar. Muitas vezes não tem banco para todo mundo, e as crianças têm que levar os banquinhos de casa, para que possam sentar e poder ter aula. Essa é uma sala de aula, ali é uma turma também de crianças, e essas são as escolas que muitas vezes nós temos lá em Guiné, e trabalhamos também divulgando o trabalho, para que a gente possa também ajudar a ver a mudança também das escolas. E eu louvo a Deus, porque é muito bom servir ao Senhor, para que todos possam ouvir o nome dEle, crer nele e ser salvo, como diz a palavra de Deus. E eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer para você, queridos, em tempo e fora do tempo, pregue a palavra aonde você estiver. E se Deus estiver te chamando para a África, para a Guiné, quem sabe para a Coreia do Norte ou para o Afeganistão, não tenha medo, porque Ele vai na frente, preparando o caminho, e passará com você todos os momentos, e você também passará. Eu louvo a Deus por essa igreja. Muito obrigada, irmã Sara, sua equipe, pastor. Obrigada, Milka, pelo convite. E que Deus levante do meio destes jovens missionários, que o pastor tem que fazer muitas campanhas para enviar muitos jovens missionários para o campo. Amém? Deus abençoe.